dia. Graças e paz esteja com todos, amém? Amém. Que bom que a gente está aqui nessa manhã, né? Está frio, bastante frio, noites frias, manhãs frias, mas a gente está aqui, né? Alguns acham que ficou com medo do frio, mas louvado seja Deus por cada um que veio aqui nessa manhã, por cada um que está aqui, né? Falar em frio, queridos, eu queria que fizesse um momento de oração novamente, mais um momento de oração nessa manhã, e que a gente tivesse um motivo de oração nessa manhã, pelos que estão desabrigados, pelos que moram na rua, pelos que não têm um teto, né? Eu não sei se você parou nessa manhã para pensar que você esse tempo frio, ele castiga a gente um pouco, né? É um tempo que castiga muito, mas você tem um teto. Por mais simples que seja a sua casa, você tem um teto que te abriga, você tem um cobertor que te cobre, você se alimentou nessa manhã, né? E tem muitos que estão aí na rua desabrigados, sem ter um teto, sem ter um abrigo, sem ter o que comer. E quantos estão correndo, né, nesse frio, tanto pessoas quanto animais abandonados, sem um teto, sem um abrigo. Que a gente pudesse fazer uma oração para que Deus abençoe os moradores de rua, para que as pessoas sejam generosas, para que achem pessoas que acolham, que ajudem, que estendam a mão, e que a gente também possa fazer a nossa parte, né? Que a nós cabe pudermos fazer, possamos fazer. Vamos orar. Senhor, nós agora nesse momento como igreja estamos intercedendo, Senhor, nesses dias tão frios de inverno, que castiga, Senhor, tantos que estão desabrigados, que não têm um teto, que não têm uma casa, que não têm um lar, Senhor. Que eles possam, ó Deus, ser alvo da tua misericórdia nessa manhã, Senhor. Que o Senhor possa mover corações a estender as mãos daqueles que estão em situações de vulnerabilidade, Senhor. Que eles possam, ó Deus, achar ajudas, que eles possam achar abrigo e que possamos, ó Deus, nesses dias passar o nosso coração ser aquecido pelo amor do Senhor, Deus. Que possamos estender a mão, Senhor, ao nosso semelhante que sofre, que passa necessidade, dificuldade nesses dias tão difíceis, Senhor. A oração fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos hoje falar do Salmo 139. E esse para mim é um dos salmos mais lindos da Bíblia Sagrada. Esse salmo parece que é um momento de exultação, de êxtase do salmista, quando ele começa a olhar Deus, quando ele começa a contemplar quem Deus é. A grandeza de Deus, ele explode nesse louvor, nessa adoração tão linda, que a gente vai ler aqui no Salmo 139. Eu queria que você lesse comigo. Nós vamos ler todo o Salmo. E você mantenha sua Bíblia aberta, porque à medida da exposição, a gente vai lendo aqui novamente. Amém? Se tiver frio aí, se vocês quiserem fechar a janela, fica à vontade, tá? Se fazer frio, pode fechar. Senhor, Tu me sondas, me conheces, sabe quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Quem pode continuar? Esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Teu conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, Tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu está ali também. Se tomo as asas da
Ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda em forma, e no livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Tomaram, Deus, desse cabo do perverso. Apartaram de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícias. Acaso não odeias que odeiam o Senhor, e não desprezas que levantam contra ti? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Soma-me, Senhor, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Deus, tu és grande, Senhor. Mais elevado do que podemos compreender, Senhor. Está acima do nosso entendimento. Senhor, estamos diante de Ti e da Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito nesse momento nos revele a Tua grandeza, nos revele, Senhor, nos faça conhecer um pouco mais de Ti nesta manhã, Senhor. Que sejam iluminados nossos entendimentos, que possamos Te conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Irmão, esse Deus é grande demais, né? O salmista começa a falar um pouquinho sobre Deus. Esse salmo é uma revelação de Deus grandiosa, um pouquinho de como Deus é. E aí a gente começa a perceber, queridos, que o salmista começa a pensar sobre as grandezas de Deus, como esse Deus é grande, e ele fica tão admirado, ele entra num momento glorioso e faz essa exaltação que a gente vai analisar aqui nesse momento. Ele começa a falar, a lição, quem tem a lição aí, a de número 15, santificação e contemplação. Esse salmo parece que o momento de meditação, de contemplação do salmista sobre Deus, e ele começa a escrever coisas grandiosas aqui sobre Deus. E uma das coisas que esse salmista deixa claro aqui, a gente vai ver aqui, que ele vai falar que Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Então ele começa exaltando a onisciência de Deus. Você pode ler para mim aí, versículo 1 a 4. Versículo 1 ao 4. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Então, a primeira coisa que o salmista diz aí sobre a onisciência de Deus. O Senhor sabe tudo. Um tempo atrás, a gente fez uma meditação nesse salmo aqui, e eu falei o que o salmista fala que Deus sabe a respeito dele. E aqui no versículo 1 a 4 ele fala assim: olha, o Senhor me sonda e me conhece. Sabes quando me assento e quando me levanto. Simples atitudes, Deus conhece.
Estamos dizendo aqui que isso quer dizer que Deus conhece as nossas ações. Porque quando ele fala, sabe quando eu me assento ou quando eu me levanto, isso inclui todas as ações que fazemos. As nossas ações, as mais corriqueiras possíveis, as mais diversas possíveis, Deus conhece. Deus sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. Mas é mais que isso. O versículo 1 aí, 2 aí, ainda fala que além de Deus conhecer as nossas ações, ele fala que de longe conhece os meus pensamentos. Então, Deus conhece as nossas ações, mas Deus conhece também os nossos pensamentos. Deus sabe o que fazemos e Deus sabe o que pensamos. Então veja a profundidade da onisciência de Deus com relação a nós. Conhece Deus. Ninguém mais conhece seus pensamentos, irmão. O diabo conhece as suas ações, mas os seus pensamentos só Deus conhece. Isso quer dizer que Deus ele pode ver o foro íntimo. Deus julga foro íntimo. Aquilo que ainda não virou ação, às vezes é só pensamento, Deus conhece. Mas se você analisar comigo, ele vai mais profundo que isso. E na continuação ele fala assim: esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece os meus caminhos. E aí o versículo 4: ainda a palavra não me chegou à boca, o Senhor já sabe. Deus sabe, irmão, que vamos falar antes da gente falar. Então percebe, quando o salmista faz aqui essa declaração da onisciência de Deus com relação a ele fala: Deus conhece os meus atos, né, as minhas ações, o meu sentar, o meu levantar, o meu andar, o meu deitar, mas conhece também o meu pensar. Deus conhece os nossos pensamentos. E antes da palavra não sair a boca, o Senhor já conhece o que eu vou falar. Então Deus conhece aquilo que a gente ainda não fez. Isso, irmão, é interessante porque Deus parece que é paradoxal. Porque às vezes a pergunta que muitas pessoas fazem é: por que eu tenho que orar se Deus já sabe? Por que eu tenho que falar se Deus ele conhece as palavras antes de sair a minha boca? Porque por mais que Deus ele sabe tudo, Deus é um Deus que preza por relacionamento. Sabe por que Deus quer ouvir da sua boca? Sabe por que Deus espera você falar? Porque Ele quer se relacionar contigo. Imagina se Deus fosse aquele Deus: eu sei de tudo, você não precisa de falar, não precisa de fazer nada, eu já conheço tudo. Como é que nós iríamos relacionar com Ele? Isso aqui é outra coisa interessante. A gente vai continuar lendo aqui, a gente vai ver a onipresença. O salmista diz que não tem como esconder de Deus. Qualquer lugar que você for, Deus está. Ele diz que se ele pegar as aves da árvore e subir lá nas alturas, Deus está lá. Se ele descer nas profundezas da terra, Deus também está. Se ele for no inferno fazer sua cama, Deus está lá. No profundo do mar, os olhos de Deus vê. Aí ele, diante disso, ele faz uma exclamação nesse salmo, que parece uma exclamação: para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu fugirei do teu espírito? Aonde eu posso esconder? Ele diz assim: se eu pensar que eu vou para as trevas, se esconder no escuro, e que no escuro o Senhor não vai me ver, engano meu. Luz e trevas para ti são a mesma coisa. Não tem onde se esconder de Deus. Então, o Deus que conhece pensamento, o Deus que conhece palavras, Deus que conhece ações, Deus que está em todo lugar, não tem onde se esconder da sua presença.
Pensa nisso, nesse Deus. Pensando sobre isso, sobre Deus, a gente fica perguntando assim, por que então que Deus, quando Adão pecou, lembra quando Adão pecou e escondeu de Deus? Quem pode esconder de Deus, né? Adão pecou, e quando Deus apareceu no jardim, o que Adão fez? Escondeu. E Deus chama, onde estás, Adão? E Adão vem, fala, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim, eu tive medo, eu me escondi porque eu estava nu. Primeiro, irmão, Deus não precisava perguntar onde estás, Adão. Por que, irmão? Porque tem como se esconder de Deus? Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Aí ele pergunta, onde estás? E Adão fala assim, eu me escondi, eu tive medo, eu me escondi. Aí Deus faz a segunda pergunta. Eu tive medo porque eu me escondi, porque eu estava nu. Quem te mostrou que estava nu? Comece depois da árvore que eu disse para não comer. Deus faz uma segunda pergunta. Deus sabia ou não sabia que Adão tinha comido? Pô, irmão, a Bíblia diz que ele conhece até os pensamentos, a palavra não sai ainda. E a pergunta que muitos fazem, então por que Deus perguntou? Primeiro, porque Deus queria relacionar com Adão. Aliás, Deus já se relacionava com Adão quando a Bíblia diz que todos os dias na viração do dia Deus vinha ao jardim para falar com o homem. Deus é um Deus que se relaciona desde o princípio. Mas o segundo motivo que eu sempre digo sobre Deus ter perguntado a Adão essas coisas é porque Deus estava dando a oportunidade a Adão de confessar com sua boca. E tem uma coisa que a Bíblia diz, Romanos 10, 9 e 10, diz que com o coração se crê, com a boca se faz confissão para a salvação. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus valoriza um negócio que chama confissão. Provérbios Salomão diz assim, que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Então Deus estava dando a oportunidade de Adão confessar. Por que Deus não precisava perguntar isso para mim? Outra questão interessante, continuando em Gênesis, foi quando Caim matou seu irmão Abel. Deus pergunta para Caim, onde está seu irmão Abel? O que Caim já tinha feito? Caim já não tinha matado seu irmão Abel e enterrado ele na terra? Onde está seu irmão Abel? O que Caim responde para Deus? Sou eu o guardião do meu irmão Abel? Aí Deus responde para ele assim, pois o sangue do teu irmão clama do seio da terra. E aí Deus fala outra coisa para Caim. Por que Caim se seu sembrado? Deus pergunta para Caim. Deus fala para Caim, o pecado já está forte. Cabe a você dominá-lo. Caim faz tudo errado, ele pergunta, onde está seu irmão? Eu não sou guardador do meu irmão, mas o sangue do teu irmão clama do seio da terra, mostrando que Deus já sabia o que Caim tinha feito. Então, isso para nós, eu queria que você refletisse o seguinte: Deus conhece o nosso pecado. Mas só que a gente não pode pensar assim, Senhor, o Senhor já conhece mesmo? Não, existe uma coisa que se chama confissão, e Deus valoriza isso, mesmo sabendo. Deus conhece a sua necessidade, mas Ele espera que você, como diz o apóstolo São Paulo, faça conhecido diante dele as suas necessidades, pela oração e pela súplica com ação de graça. É um Deus que conhece tudo, mas que se relaciona.
Por isso que Tiago diz assim: vocês não têm nada, sabe por quê? Porque vocês não pedem. O irmão me questionou dias desses para trás aí. Exatamente isso. Eu tenho que ficar pedindo tudo para Deus. Deus conhece. Mas a Bíblia diz que vocês não têm porque vocês não pedem. Deus conhece o que você precisa, o que você quer, mas Ele espera que a gente converse com Ele. Então a primeira coisa que ele diz aí é sobre a onisciência de Deus. Depois ele vai falar sobre a onipresença de Deus, o fato de Deus estar em todos os lugares. Veja aí, alguém para mim, versículo 5 a 12. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se para a noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Então, irmão, essa declaração é fantástica. Primeira coisa que ele fala aí, versículo 5 diz assim: tu me cercas por trás e por diante. Essa colocação aqui, irmão, é maravilhosa. A Bíblia diz que Deus nos cerca. Não tem onde fugir, nós estamos cercados por Deus. Tu me cercas por trás e por diante, mas sobre mim põe a tua mão. Isso é maravilhoso demais. Saber que Deus Ele conduz, Ele nos cerca por todos os lados. Aí o salmista continua, aí ele faz essa pergunta: para onde? De onde eu posso fugir do Senhor? Fugir da tua face, Senhor. Fugir do teu espírito. Não tem como. Se eu pegar as asas da alma, subir às mais altas alturas do céu, o Senhor está lá. Mas se eu fizer o contrário, descer lá nas profundezas da terra, o Senhor também está. Não tem aonde eu possa fugir do teu Espírito. Então não tem um local, irmão, onde Deus não esteja. Não tem um local onde Deus não esteja. Deus está em todos os lugares. E aí ele continua dizendo assim: se eu me esconder no escuro, pensar que no escuro o Senhor não vai me ver, se eu pensar que o dia vai se tornar noite, o Senhor não vai me ver, a luz, as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Não tem aonde fugir, se ausentar desse Deus. Há poucos dias aqui, acho que na escola mesmo, a professora fez um questionamento seguinte: se eu estiver num local que não é do agrado de Deus, Deus está lá? Tá. Ele pode não estar agradando, se aprovando, mas não existe um local onde Deus não esteja. Inclusive alguém disse, a gente pensa que Deus não está no inferno, Deus está também. Porque o inferno é a condenação do homem, é a separação do homem de Deus. Sim, em parte sim. Mas é mais que isso, irmão. No inferno Deus está também, mas a Bíblia agora alguém diz que no inferno Deus está em ira. O inferno é o local da ira de Deus. O grande problema do inferno, irmão,
E se a gente pensar sobre isso, é pesado, é forte. O grande problema do inferno não é estar fora da presença de Deus, mas é estar na presença da ira de Deus. Pior do que estar afastado da presença de Deus é estar diante da ira dele. Porque no inferno não tem a misericórdia, no inferno não tem a ira, a justiça de um Deus que é justo e que também se ira. Apesar de que as pessoas não gostam muito de falar sobre esse lado de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é justiça, e os atributos de Deus não podem ser desassociados. Amor é um atributo de Deus, e justiça também é. E a Bíblia fala em N vezes que Deus se ira. Romanos 1, você conhece, a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra todo pecado e perversão do homem. Efésios, a Bíblia diz, Efésios 1, que nós éramos como os demais filhos da ira. Apocalipse 16 diz que quando vir o Senhor Jesus, os homens vão pedir para que os montes caiam sobre eles, que os céus caiam sobre eles, que esconda da face daquele e da ira, porque chegou o dia, o grande dia da ira do Cordeiro. Então, irmão, pura bobagem a gente pensar desse Deus que é só amor, mas que não é justiça e que não se ira. Ira não é um atributo de Deus. Ira é a face da justiça de Deus, que é um dos seus atributos. Deus é amor, e a face do amor de Deus é graça e misericórdia. Mas Deus é justiça, e a face da justiça de Deus é a sua ira e a sua condenação. Então não existe aonde se possa fugir da presença de Deus. Mas ele continua aqui, ó. Depois que ele fala que Deus é onisciente, sabe tudo, Deus é onipresente, está em todos os lugares, ele fala que Deus é um criador, sábio criador. Aí ele começa a magnificar a forma como que Deus criou as coisas. Aí você pode olhar aí o versículo 13 a 18. Quem pode ler? Eu queria que todo mundo deve participar, irmão. Vocês podem comentar também, perguntar. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que pelo modo assombrosamente e maravilhosos me formaste, e as tuas obras são admiráveis. E a minha alma sabe muito bem que os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entristecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram, e sobre substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmão, aqui o salmista faz outra declaração. Primeiro ele fala que Deus o formou. Você lê comigo o versículo 3. Pois formaste o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Seio aqui é na madre, né? Do ventre. Alguma tradução aí vai dizer ventre. E ele está descrevendo Deus como um tecelão que estava tecendo ele no ventre materno. Por isso, irmão, diante desse salmo, dessa declaração de Deus, para nós cristãos, a concepção começa no ventre. O que eles falam aí, de que um feto no ventre não é uma vida, cai diante desse salmo. É uma vida
uma vida preciosa. E presta atenção, que aqui o salmista diz que Deus, o próprio Deus, estava tecendo. Nós não somos obras do acaso, irmão. Nós somos criação de Deus. Deus criou o homem com a própria mão. Lá no princípio da criação, Deus fez o homem do barro. Interessante, a gente já leu várias vezes Gênesis aqui. Deus criou tudo dizendo haja, mas quando foi o homem, ele não disse haja homem, ele fez com as próprias mãos. E o salmista está dizendo aqui que é o próprio Deus quem tece ele no ventre da mãe. É a própria mão de Deus quem formou. Então, irmão, isso aqui serve para nós para muita coisa. Primeiro, irmão, você é exatamente como é, porque Deus te fez assim. E ali às vezes a gente fica com um complexo de bobo, né? Não gosta do cabelo, não gosta do nariz. Ou não gosto da cor da minha pele, ou do meu cabelo. Enfim, Deus nos fez assim. E isso é maravilhoso demais. Deus nos fez assim. Mas o salmista continua dizendo que, além de Deus estar formando o ventre da mãe, e ele diz aí, versículo 14: graças te dou, porque visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ele usa aqui umas palavras fortes, né? Assombrosamente maravilhoso me formaste. As suas obras são admiráveis. Irmão, de fato é maravilhoso. Deus pensou em cada detalhe. Nós somos um corpo, um organismo perfeito. Já parou para pensar? Às vezes, alguém disse uma coisa esses dias que eu achei interessante. Irmão, nós vemos milagres todo dia, nós somos milagres todo dia. E às vezes a gente acha que tem coisas que se tornou tão comum para a gente que a gente não consegue ver como o salmista. O salmista veio com os olhos e começou a pensar. Ele falou assim: Senhor, é tudo muito maravilhoso. Você já parou para pensar? Eu fico pensando comigo assim: eu estou enxergando vocês, essas duas bolinhas aqui, me dá a condição de enxergar vocês, de ver vocês. A gente acha isso muito comum, mas assim, se a gente for parar para pensar, é fantástico. Essas orelhas aqui, grandes aqui, ó. Dá para não escutar os irmãos cantando lá aqui. Então, é muito maravilhoso, querido. E parece que foi tudo minimamente pensado. Tem um nariz que é no lugar certo. E não tem como ser diferente. Imagina se o nariz fosse no lugar da orelha. E não ia dar muito certo, né? Queridos, as mínimas coisas que parecem que não tem sentido, tem sentido. Ô pastor, tem uma musiquinha de criança que fala sobre isso, né? Ela fala assim: imagina criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Aí ele fala: imagina a vaca voando, passarinho berrando. Então, é tudo muito certo, cara, muito pensado. Parece algumas coisas que parece que não tem valor para nós, mas tem. Você sabia que se você não tivesse cílio, esses cílios aqui, alguns têm grandes, têm pequenos, mulheres gostam de aumentar, enfim. Se a gente não tivesse isso aqui, os nossos olhos estariam desprotegidos. Ele, de certa forma, é uma proteção aos olhos. Deus pensou nos mínimos detalhes. Até os cílios, a sobrancelha. Isso aqui não é só um objeto de decoração, é claro que é também. Mas ele tem, de certa forma, uma função no corpo. E o nariz é para filtrar também, né? As narinas, inclusive,
parece que é chato e nojento, mas a gente tem alguns cabelinhos dentro do nariz que dizem os especialistas que eles nascem aqui exatamente para proteger o nariz. Claro que tem que ter o devido cuidado, quando cresce a gente corta, mas eles existem aqui com uma função. As amígdalas também. Tudo. Então, a gente, se a gente for pensar, foi tudo muito bem projetado. E aí, se a gente começar a pensar sobre isso, que parece ser muito comum, mas se a gente começar a pensar com carinho, a gente vai ver que é maravilhoso demais. O salmista tem razão de dizer, é muito maravilhoso. Mas olha o versículo 15 aí. E meus ossos não me foram encobertos, mas o meu fruto foi formado e enriquecido como nas profundezas da terra. Aí o salmista diz aqui, Deus está vendo meus ossos quando eu ainda estava sendo formado dentro da minha mãe. Então, irmão, a vida nasce aí. Então é pura bobagem dizer que um feto no ventre não é uma vida ainda. Ele é uma vida. E o mais maravilhoso está aí na frente. Mas ele está dizendo aqui que Deus está vendo os ossos sendo formados. Sabe o que eu fico pensando? Hoje a gente tem um ultrassom, né? O ultrassom permite você ver ali os movimentos, ver as partes, o corpinho sendo ali formado no ventre. Os olhos de Deus estão vendo. Deus não precisa de mecanismo nenhum. Deus está contemplando. Mas olha o versículo de número 16. Teus olhos me viram substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Irmão, é tanto uma vida no ventre, é uma vida que o salmista diz, que quando ele ainda estava sendo formado, Deus já tinha escrito os seus dias. Então, primeiro, eu queria que você pensasse, você não é obra do acaso, você é alguém formado pela mão do Criador. Mas a sua história também, a sua vida, não é um acidente, ela foi escrita, os seus dias foram escritos, a sua história foi escrita quando ainda não existia. Então, isso é demais maravilhoso. Eu disse aqui, quando a gente falou desse texto aqui, que a Bíblia diz que Deus conhece o nosso presente, somente se pudesse dizer que Deus conhece o nosso presente. A gente começou a ler do Salmo aqui, que Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, Deus conhece os nossos pensamentos, então Deus conhece as nossas ações, tudo que fazemos no presente. Mas aqui também esse salmo diz que Deus conhece o nosso passado. Por quê, irmão? Porque Deus conhece a gente quando a gente ainda estava ali em construção. Deus conhece quando a gente ainda estava sendo formado. Ele conhece o nosso passado. Só que isso é mais que isso, porque a Bíblia diz que Deus já nos conhece na eternidade. Antes de formar mundo, a Bíblia diz que Ele já nos conhecia, que Ele já nos escolheu em Cristo desde a fundação do mundo. Então Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso presente, porque Deus conhece o que fazemos hoje. Mas a Bíblia diz que Deus conhece o nosso futuro, porque o salmista está dizendo aqui que antes que existissem os seus dias, Deus já havia, Deus já conhecia e Deus já escreveu os seus dias no seu livro. Tudo que acontece conosco, irmão, não é um acidente. O que nos acontece não pega Deus de surpresa. O que fazemos não surpreende Deus. Os nossos pecados não surpreendem Deus, entristece. Ele diz que entristece.
mas não surpreende, porque Deus conhece. O que acontece na nossa vida, também, irmão, não surpreende Deus. Ele conhece tudo isso antes que existisse. E aqui é um negócio que a gente precisa falar um pouquinho também, que Deus escreveu a nossa história. E toda história tem capítulos bons, capítulos não tão bons assim, alguns tristes, mas Deus sabe tudo. E Ele já conhecia antecipadamente. E alguns que a gente não entende aqui, porque a gente nessa vida a gente não vai entender tudo, que a gente é limitado para entender todos os desígnios de Deus, e a gente vai chegar lá aqui ainda nesse salmo, que o salmista chega a essa conclusão: Senhor, é maravilhoso demais para mim, que não posso compreender. É mais do que a minha capacidade humana de compreender. E que bom, né? Que a gente não pode entender tudo de Deus. Porque se Deus fosse um Deus compreensível, como já quis tanto que é o Karl Marx e outros, queria um Deus que pudesse ser estudado, que pudesse ser compreendido. E se Deus fosse esse ser que pudesse ser estudado, ele seria Deus. Exatamente, Ele é Deus porque Ele está acima do que o homem pode compreender. A gente não compreende nem nós mesmos. Né? Como é que a gente pode tentar compreender esse Deus infinito, grandioso? Porque a Bíblia diz que Ele é infinito. A Bíblia diz que Ele é transcendente. A Bíblia diz que Ele é soberano. A Bíblia diz que Ele é santo. Então, irmão, não cabe a nós entender tudo. Eu li uma frase que eu já disse aqui, que se a gente não conhece nem os fios de cabelo, quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, a gente não pode conhecer nem o interior da nossa cabeça. Como é que a gente vai conhecer ou prescrutar o interior da cabeça de Deus? Então, para de querer compreender tudo sobre Deus. Deus está acima, e por isso que alguns ateus, Karl Marx e outros, rejeitam a Deus exatamente porque eles não podem compreender Deus. A maioria dos que se denomina ateu hoje, eles vão dizer que ele é ateu e ele sempre vai justificar porque é alguma coisa que ele não compreende de Deus. Então, o ateísmo tem como base principal: porque eu não entendo. Porque eles queriam um Deus que fosse compreensível. E se Deus fosse um ser compreensível, ele seria homem e não seria Deus. Então, quando eu não entendo aquilo que eu não entendo de Deus, eu dou graças a Deus por isso. Porque quer dizer que Ele é grande demais para eu também compreender. Diz que Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as ocultas pertencem a Deus. Então, tem algumas coisas que estão para além da nossa compreensão. Então, a gente não vai compreender tudo sobre Deus. Ele está para além da nossa compreensão. Então, ele está dizendo aqui, onde nós parou? Versículo 16. Deus escreveu os nossos dias. E quando eu disse aqui que alguns capítulos não bons, Deus também escreveu, ele tem propósito, mas que a gente não entende. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, versículo 17. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e quão grandes são a soma deles. Se o contasse, olha como o salmista descreve os pensamentos de Deus. Se eu contasse, seria mais numeroso do que os grãos de areia. Você todo mundo aqui já conhece, várias pessoas já conhecem o mar. Aqueles grãozinhos pequenininhos de areia, né? Imagina, dá para contar aquilo tudo? Possível, né?
E aí o salmista diz que os pensamentos de Deus são muito mais do que a soma de todos os grãos de areia. Então, é infinito para se compreender Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, Isaías, Deus disse pela boca do profeta Isaías, que os meus caminhos, diz o Senhor, estão mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais elevados que os vossos pensamentos. Então Deus é totalmente o outro. E se eu quiser, a gente corre um grande risco. Se eu rejeitar Deus porque eu não compreendo, eu vou virar ateu, porque Deus não pode ser compreendido. Deus não é um ser que pode se levar em laboratório e se estudar. Se eu aceito aquilo que eu compreendo de Deus e rejeito aquilo que eu não compreendo, não é a Deus que eu estou fazendo um Deus particular para mim, construindo cada um o seu próprio Deus. É o que os homens estão dizendo aí. Mas ele diz que esse Deus é grande, que eu não posso compreender. Então você vê que o salmista vai construindo a sua narrativa aqui. Ele vai falando sobre a grandeza de Deus, e chega um momento que ele fala que é muito além do que eu posso compreender. Está acima da minha compreensão. Mas aí, para encerrar, os versículos 20 a seguir, o salmista, ele tem uma reação aqui, quando ele pensa na grandeza, quando ele pensa na santidade de Deus, ele começa a ter repulsa pelos homens que fazem tudo o contrário. Senhor, eu aborreço os que fazem o mal. Ele começa a ver o mundo e ele começa a ter aqui pavor. E aí o comentarista da lição aqui diz que a quarta parte é a indignação do salmista diante do mal e dos inimigos de Deus. Quando ele começa a ver o mal, ver os inimigos de Deus, ele fica indignado. Eles mostram uma indignação aqui pelos inimigos de Deus. Mas, depois que ele olha para o mal do mundo e ele tem essa indignação, ele começa a olhar também para si. Diante dessa contemplação de Deus, ele começa a se ver também como alguém pecador e necessitado de Deus. A gente queria encerrar com os versículos 23 e 24. Quem pode ler? Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aí ele, além de, depois que ele mostra essa indignação pelos inimigos, pelos maus, pelos pecadores, ele olha para si mesmo. E ele fala: Senhor, sonda-me, conhece os meus pensamentos. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Aí ele mostra a sua dependência de Deus. Guia-me pelo caminho eterno. E eu sempre costumo dizer que é impossível ver Deus, irmão, e não ver nossas próprias maneiras. E não se prostrar diante dele, dizendo: Senhor, me ajuda. Todos que um dia viram Deus de verdade, caíram como necessitados e reconheceram a sua necessidade de Deus. Quando o profeta Isaías viu a glória de Deus, ele disse: vou morrer, ai de mim, porque sou um pecador, homem de lábios impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mas Deus veio e purificou com Abraão, disse: estás purificado, perdoado os seus pecados. O salmista, diante dessa contemplação de Deus, ele olha e ele começa a dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Diante da santidade de Deus, irmão, os homens se prostram. Diante de Deus tem duas reações, irmão. Ou os homens o rejeitam, como muitos o rejeitam, ou os homens se prostram diante dele, como necessitados, se curvam, se dobram, se quebrantam. Porque não tem a terceira opção. Não existe a terceira opção. E quando a gente começa a pensar, irmão, sobre a grandeza desse Deus, sobre a santidade desse Deus, todo dia a gente olha para Deus e fala: Senhor, vê o que há errado em mim, guia-me pelo caminho do bem. Guia-me, porque eu sou pecador. O apóstolo São Paulo, em uma contemplação semelhante à do salmista, ele faz exclamações como a que você conhece: desaventurado homem que sou, ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Depois ele diz assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo. É impossível, irmão, olhar para Deus e não chorar essas mulheres diante dele. É impossível olhar para Deus e não se quebrantar, necessitado diante da sua graça. Toda vez que a gente para contemplar a Deus, a gente olha para nós e sente um pecador pequenino, sente um grão de areia necessitado e se curva diante dele, em humildade. Que a gente possa contemplar isso. Para encerrar, eu falei aqui, a gente iniciou a nossa escola orando pelos desamparados. Bom, Deus é bom para nós. E nas mínimas coisas, a gente precisa, como o salmista está fazendo aqui, ver o cuidado de Deus nas mínimas coisas. E às vezes a gente começa a achar tudo tão comum que a gente não vê mais o milagre de Deus nas coisas. Eu sou alguém encantado pela natureza. Toda vez que eu subo aí para as matas lá fora, eu trabalho no parque, eu vejo os patos na lagoa, as garças voando, os pássaros lá tem vários, cantando no alto das árvores. Eu vejo o Criador. Cuidado de Deus. Eu chego na minha casa, irmão, eu tenho um chuveiro quente para tomar um banho nesse frio. Eu tenho uma cama, uma coberta que me cobre. Eu chego lá daqui a pouco e ataco as panelas. A gente tem um alimento maravilhoso que Deus nos provê. Tudo isso é cuidar de Deus. E nunca pense, irmão, que é o seu trabalho, que é o seu esforço. Seu trabalho, seu esforço, sim, mas é Deus que te dá força, fôlego de vida. Se não tivesse, você não ia trabalhar, não ia ter, não ia comer, não ia morar. Então, Deus é bom para nós. Amém. E que a gente nunca perca, irmão, esse costume de, nas pequenas coisas, ver a grandeza desse Deus glorioso. Eu sou encantado com a lua. Poucos dias teve um eclipse maravilhoso demais. Tudo, irmão, que para muitos parece ser algo tão normal, para mim não é. Para mim revela a grandeza desse Deus grandioso. A Bíblia diz que Deus se pode conhecer. Por isso que eu disse que às vezes as pessoas se rejeitam a Deus por aquilo que não conhece. Porque a gente só conhece de Deus, irmão, aquilo que Ele se revela. A Bíblia diz que Deus se revela. A Bíblia diz que Deus se revela pela natureza. A natureza revela a Deus. Romanos 1 diz isso. Que os atributos de Deus, tanto os invisíveis e os visíveis, são revelados pela natureza. Salmo capítulo 19 diz que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então Deus se revela pela natureza. Dizer que as pessoas não conhecem a Deus, pura bobagem. Toda a natureza, toda a criação está aí, ó, mostrando que Deus existe e é grande. Mas a Bíblia diz que Deus se revela por Cristo Jesus.
Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Cristo é a revelação máxima do Pai. Por isso que ele diz para Filipe: quem me vê a mim, meu Pai. Ele é a revelação de Deus. Então, Deus se revela por Cristo Jesus e Deus se revela por sua palavra. Ela está aqui para nos revelar quem Deus é. Essa semana mesmo, eu e Tatiara, o planeta, o Saturno, ia se juntar com a Lua. E por volta de 5 e pouquinho da manhã que a gente ia ver melhor, ele ia aproximar. Aí de noite eu observei, ele estava mais afastado do planeta. Quando foi 5 e pouco, eu acordei, eu vou ver esse negócio. Eu acordei na hora certinho, 5h20 e pouco da madrugada. Da manhã, né? Já é manhã. Eu levantei e fui lá. Realmente, ele estava atrás da lua, e clarão assim, em volta da lua, clarão mesmo. Aí eu tirei a foto. Aí na foto eu observei que tinha uns riscos assim, são os anéis. Assim. Eu falei, é Deus mesmo. É Deus, né? Agora, só para a gente pensar um pouquinho, irmã, a gente vive no universo. E o universo, irmão, é grande, 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 grande. E os homens, a gente não conhece nada. A gente está nesse universo aí, nós somos parte do universo. O universo é um todo. Alguns dizem que é infinito, não é infinito. Porque infinito é só Deus. É um dos atributos de Deus ser infinito. Só Deus é infinito. O mundo, o universo é grande, inimaginável, mas não infinito. Ele é grande. Alguém disse que se para ir daqui até a Lua ou até um outro planeta aí, a gente tem que viajar não sei quantos quilômetros de ano-luz. É muita coisa. Nós somos uma galáxia entre várias. A nossa é a Via Láctea. Então, e segundo alguns, a nossa é uma das menores galáxias nesse universo todo aí. Nós estamos lá na periferia do universo. Então, diante de Deus, nós somos uma poeirinha aí no meio do infinito, que é grande. Infinito é o vocabulário que a gente usa para dizer, mas o universo não é infinito. Mas, diante dessa grandiosidade toda aí, e ainda na Via Láctea, nós somos um dos planetas. Também não somos os maiores, somos os pequenos planetas. Então, irmão, o universo é grande demais. O homem não consegue, mesmo que vivemos aqui milhões de anos, a gente não vai explorar todo o universo. Então, pensa na grandeza que é tudo isso aí. E quando Salomão foi construir o templo para Deus, Salomão faz uma oração intrigante. E Salomão diz assim: Senhor, nem o céu dos céus podem te conter. Nem esse universo que é grande, que alguns dizem que é infinito, eles podem conter Deus, quanto mais essa casa que eu te digo. Então, irmão, a Bíblia diz que nem todo esse universo pode conter Deus. Ele é maior do que tudo isso que a gente está imaginando aqui. E como que alguns querem compreender esse Deus que é grande, que nem o universo pode conter isso agora. Então, irmão, diante de tudo isso, a gente só pode falar como o salmista disse: Senhor, maravilhoso demais, tão grande que eu não posso compreender. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor, por esta manhã. A gente pôde aqui meditar um pouquinho como tu és, Senhor. Tu és grande, Senhor, infinito. Senhor, é maravilhoso demais, Senhor, está acima da nossa compreensão. Somos pequenos demais diante da tua grandeza, Senhor. Somos imperfeitos demais diante da tua santidade, Senhor. Somos necessitados demais, Senhor, diante da tua glória. E pedimos ao Senhor, Deus, que a cada dia nos ajude a caminhar contigo. Nos ajude a te conhecer melhor, Senhor. E como salmista nós oramos, Senhor, guia-nos pelo caminho eterno.
Vê o que há de mal em nós, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. Mas o mais glorioso disso tudo, Senhor, é saber que o Senhor é tão grande, tão grande, acima da compreensão humana, mas o Senhor se importa conosco. O Senhor se relaciona conosco. O Senhor tem prazer em se relacionar conosco. E por isso, nós te louvamos, te damos glória, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, a caminhar com o Senhor e que possamos a cada dia te conhecer, ser levado a uma intimidade, a um relacionamento mais íntimo e profundo com o Senhor. Oração fazemos a Ti, em nome